Fala pessoal, para o nosso processo de logística na parte de administração de materiais, nós vamos falar hoje sobre MRP. MRP, que é um software, né, um módulo do sistema ERP, que é o Sistema de Gestão Empresarial. O MRP, portanto, nós estamos falando que é uma ferramenta a qual vai nos auxiliar no processo de gestão dos nossos materiais, sejam eles acabados ou semi-acabados, no processo produtivo. Material Requirement Planning, ou seja, né, planejamento de recursos materiais. Nós basicamente estamos falando num sistema que se baseia numa lógica de que são conhecidos todos os componentes de determinado produto, não importa ele qual seja, e os tempos de obtenção, os tempos de produção de cada um deles. Nós podemos, então, com base nessas previsões de necessidade do mercado, de disponibilidade desse produto em questão colocado, não importando qual seja, calcular os devidos momentos e as quantidades de compras ou de produção de cada um desses componentes desse produto. Ou seja, nós estamos falando num software que é capaz, levando em consideração a minha previsão de demanda, e botando essa informação dentro do meu sistema, dentro da minha planta, é um sistema capaz de calcular tudo aquilo que eu preciso para desenvolver um bom processo de planejamento produtivo. Levando em consideração que a logística não quer gerar ruptura e também não quer gerar sobras, porque tanto um quanto o outro é ruim, nós estamos falando em um software que vai nos trazer eficiência, eficácia nesse processo. É óbvio que para desenvolver esse trabalho, nós precisamos aí de um processo de adequação, né? Todos os componentes de um determinado material, não importa qual, aqui eu vou trazer para vocês dois materiais que juntos se tornam um único material. Óbvio que nós temos mais componentes aqui, né? Imagine que eu vou produzir 1 milhão de unidades desse determinado material. Eu estou falando que para produzir 1 milhão de unidades desse material, eu tenho que levar em consideração matéria-prima para produzir 1 milhão de tampas, 1 milhão de corpos cristais, 1 milhão de bicos, 1 milhão de corpo da onde vai a tinta, 1 milhão de unidades de tinta, aí vou pegar a gramatura e colocar 1 milhão de batoques, que é o fundo. Ou seja, eu estou falando num processo que não se torna simples por conta da quantidade de componentes que eu tenho nesse produto. Imagine um carro, imagine uma geladeira, imagine um computador, levando em consideração a quantidade de componentes que nós temos em cada um desses materiais, desenvolver um processo de gestão, de controle de produção de cada um deles e cada um dos seus componentes se torna praticamente impossível de fazer na unha. Portanto, é importante que nós tenhamos aí um software que nos auxilie nisso, e nesse caso é o MRP, Material Requirement Planning, ou seja, planejamento de recursos materiais. Gente, uma empresa não obrigatoriamente vai ter esse software, né? Ela pode ter o ERP, mas não obrigatoriamente o MRP rodando dentro dele. Por quê? Bom, pode ser por N casos, estratégia, não ter valor de investimento para isso, não ter interesse no momento, o planejamento funcionar bem mesmo sem esse software, enfim. Existem N questões, mas as empresas que possuem esse MRP saem na frente em termos de eficiência, em termos de eficácia, em termos de assertividade. Ok? Então é importante entender, ele roda dentro do ERP e é um software que vai nos auxiliar. No entanto, ele precisa estar muito bem parametrizado. Todo o material precisa estar muito bem cadastrado lá dentro, as demandas e previsões de venda precisam ser imputadas lá, porque ele vai rodar esse sistema levando em consideração todo esse processo e vai nos dizer quanto de cada matéria-prima eu devo comprar, quanto de cada material semi-acabado eu devo produzir, assim como vai me dizer em questão de tempo se dará tempo de eu atender. Porque, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu recebo um pedido de 1 milhão de unidades desse produto. Esse produto eu consigo produzir 1 milhão de unidades em apenas um dia. Então suponhamos que eu vá fazer esse produto amanhã, sábado. Porque meu cliente quer que eu entregue na segunda-feira que vem agora. Bom, em termos produtivos é totalmente possível. Só que o meu fornecedor leva 15 dias para me entregar a matéria-prima dessa tampa, por exemplo. Te pergunto, se o meu fornecedor leva 15 dias para me entregar a tampa desse material e eu não tenho nada da matéria-prima dessa tampa, eu vou conseguir entregar o produto para o meu cliente na segunda-feira? Certamente não.
Em termos de capacidade produtiva, eu consigo produzir o produto todo. Já informei para vocês. Minha fábrica produz 1 milhão de unidades dia. Pior das hipóteses, se eu não conseguir usar o sábado todo, eu uso o domingo, né? Mas eu vou conseguir entregar, desde que eu tenha essa matéria-prima. Esse software vai virar para mim e vai falar assim, olha, para essa previsão de entrega você não tem capacidade de entregar. Por quê? Porque você não tem a matéria-prima suficiente para produzir 1 milhão de tampas. Somente daqui 15 dias depois do pedido startado. Ou seja, uma ferramenta que nos auxilia dessa forma faz com que tenhamos alto poder de negociação, alto poder de controle, alta eficiência no desenvolvimento dos nossos controles produtivos. Alguém já ouviu falar sobre PCP? PCP, gente, Planejamento e Controle de Produção, é a área a qual principalmente dentro de uma indústria utiliza esse sistema MRP. Olha que interessante. Eu trabalhava como programador de produção numa fábrica e na época, apesar de já existir o MRP, nós não tínhamos esse módulo, né? Me lembro muito bem que era um sonho de consumo, porque nós planejávamos tudo na unha, montamos uma planilha de Excel cavernosa, né, onde nós imputávamos cada um dos produtos em subpastas, colocávamos todos os componentes de cada um desses produtos, avaliávamos no estoque quanto tinha, preenchíamos essa planilha e fazíamos uma análise minuciosa para falar, dá para colocar esse material para produzir porque eu tenho todos os componentes. E os componentes que eu tenho matéria-prima e consigo produzir a tempo para colocar esse produto para produzir. Gente, era o caos. Nosso sonho de consumo era ter uma ferramenta como essa. Até que um dia essa ferramenta veio, depois de muita insistência. Bom, meus problemas não se resolveram. Nem o meu, nem dos outros 3 programadores de produção, nem do supervisor de PCP. Por quê? Porque apesar de termos comprado a ferramenta, havia necessidade da implementação dela. E, obviamente, havia necessidade da parametrização, ou seja, pegar cada um dos produtos que nós produzíamos, desmembrá-lo item a item, cadastrar no sistema, dizer o quanto de matéria-prima cada um utilizava, para que aí então o sistema fosse capaz de fazer um cálculo assertivo. Não adianta ele fazer um cálculo, ele tem que fazer um cálculo assertivo. Se esse cálculo não for assertivo, eu vou comprar matéria-prima a mais, componente a mais ou a menos. Ou vai sobrar, dinheiro será jogado fora, ou vai faltar e eu vou gerar ruptura no meu processo de montagem e, obviamente, não vou atender os meus clientes a tempo. Compreenderam? Então nós levamos simplesmente 1 ano depois que foi comprado o sistema, para que nós implementássemos, fôssemos treinados para operar ele, enquanto o pessoal de engenharia de processos, junto com PCP, produção, qualidade, faziam os devidos cadastros de todos os componentes e quanto cada um consumia em unidade, quilo ou metro. Olha a importância de um software como esse, né? O quanto ele não facilitou a vida. Depois de 1 ano e o software instalado e funcionando, você sabe o que era feito? Nós pegávamos uma planilha de Excel dada pela equipe comercial, pegávamos essa planilha e imputávamos dentro dos sistemas e apertávamos Enter. E ele levava algo em torno de 30 minutos para poder gerar todas as necessidades, levando em consideração o que eu tinha no estoque, o que eu não tinha no estoque, o que eu tinha de componente, de semi-acabado, o que eu tinha no processo produtivo, e ele me startava todas as requisições eletrônicas de compras para startar para o setor de compras, para que compras pudesse startar os processos de cotação e efetuação de pedido. Olha que maravilha! Um sistema MRP é vida! E garanto, muitas grandes empresas hoje ainda não utilizam esse sistema que é vida, né? Olha então a importância do negócio. Esses sistemas MRPs, no começo eles ofereciam uma visão integrada dos bens. Na verdade eles ainda oferecem, né? Você enxerga essa visão integrada, ou seja, você enxerga todos os componentes, semicomponentes, matérias-primas, você costuma, o que a gente costuma dizer, enxerga o produto explodido, né? Baseada no inventário disponível, ou seja, o que eu tenho de matéria-prima, de semi-acabado, de acabado no estoque, conforme eu mencionei, e os períodos de reabastecimento, obviamente, levando em consideração todos os aspectos. Qual o nível de estoque que eu tenho desse determinado material, qual o tempo de reposição que eu tenho por parte dos meus fornecedores, o lote de fabricação previsto, entre muitas outras variáveis. Gente, nós estamos falando de um software que vai levar em consideração, hoje,
com a sua evolução no MRP2 e mais outras evoluções que aconteceram, vai levar em consideração se você tem matéria-prima, se você tem material semi-acabado ou não, se você tem mão de obra, se você tem carga máquina. Ou seja, nas suas máquinas disponíveis existe espaço para que você consiga imputar esse material e produzir ele a tempo de entregar no tempo que o teu cliente quer? Ele considera todas essas variáveis. Inclusive, quando há um planejamento de manutenção, informa, olha, máquina tal estará parada no período de tal a tal e você vai perder X horas de carga máquina, não sendo possível entregar tudo isso nesse momento. Você passa a ter, então, uma análise eficiente, uma análise eficaz, através de uma ferramenta que vai te dar uma visão muito mais sistêmica de todo o seu processo. Ok? Meus caros, leiam o material o qual eu disponibilizei para vocês já na aula anterior, né, informando que seria para essa aula. Foquem na parte do material, leiam ele todo, mas foquem na parte que fala sobre MRP, que esse é o foco da nossa aula de hoje. Estaremos hoje juntos disponíveis das 7h15 às 10h30 da noite no nosso fórum de discussão para sanar todas e quaisquer dúvidas que vocês tenham. Um forte abraço e um ótimo final de semana para todos vocês.